Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre Caçador de Apóstolos, do Leonel Caldela. Esse é o quarto romance do Caldela e foi o primeiro que ele escreveu assim numa ambientação própria. Ele começou com a trilogia Tormenta, que é um cenário de RPG que já existia já há bastante tempo antes dele se tornar autor, e aqui foi quando ele criou algo próprio pela primeira vez e ficou excelente. Então eu vou trazer aqui 4 pontos que são muito interessantes nesse livro. Tanto se você for um leitor, são 4 pontos que podem te chamar atenção, podem se destacar na sua leitura, como também se você for escritor. Então, se você também quiser contar as suas histórias, o Caldela é um escritor assim, expert em narrativa. Ele tem muita técnica, ele tem muita habilidade, ele sabe usar as ferramentas narrativas muito bem, é um cara bem técnico mesmo, então é um ótimo exemplo, ele é uma ótima escola de escrita só de você ler ele. Então, se você quer melhorar a sua escrita criativa, ler Leonel Caldela é um ótimo exercício. E eu vou falar aqui 4 pontos que se destacam nesse livro para você ficar bastante atento. Então confere até o final desse vídeo, e se você gostar do conteúdo, clica no like. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você conhecer alguém que possa se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Então, começando, o primeiro ponto assim, que eu acho que é bastante interessante nesse livro é o próprio cenário que o Caldela criou, que é um mundo fantástico ao estilo dele. Mas é um mundo sem elfos, é um mundo sem magia, é um mundo sem dragões, né? E ainda assim é um mundo brutalmente fantástico, e assim, brutal no sentido literal da palavra. Isso aqui é um mundo que eu achei brutal, impiedoso e autêntico. Ele tem esses 3 elementos sim, que ele cria num nível maravilhoso, tá? Então, assim, se fosse comparar alguns outros autores estrangeiros, né, para ter uma referência, lembra um pouco o Martin, do Game of Thrones, que é aquele mundo também em que a fantasia é menos evidente, né, que uma pessoa pode viver e morrer sem ver nada de fantástico acontecendo ao redor dela, né, mas quem encontra também a fantasia encontra algo grandioso, no caso, os dragões do Game of Thrones. No caso, se eu falar aqui é spoiler, mas no caso também tem bastante coisa fantástica aqui nesse livro. E eu acho que até mais próximo de um Bernard Cornwell. A forma como o Caldela narra está mais parecida com a do Cornwell do que do Martin, na verdade. Mas o mundo, basicamente, o que eu posso te falar é um mundo medieval com uma igreja que governa esse mundo. Então, essa igreja aqui, que eles têm uma papisa, que é a voz de Urag. Urag é esse deus único da história, e tem os cardeais, né? E a história está se passando no momento em que tem aí uma profecia em andamento, né, de 2 guerreiros, um do bem e outro do mal, né? E você vai conhecendo assim, tanto como essa profecia se desenrolou e o que tem por trás dessa profecia, enquanto rola uma espécie de uma guerra santa na história. Então, mas basicamente o cenário é um mundo medieval bem bruto, bem ignorante, em que as pessoas não têm acesso ao conhecimento, né, o que tem um contraste muito grande com Tormenta, que o Caldela tinha escrito anteriormente, porque tanto pelo ponto da fantasia, que Tormenta é mais alta fantasia, vai ter tapete mágico, vai ter mago, vai ter dragão, sabe? Aqui não tem nada disso. Como também a questão do conhecimento. Era medieval também é conhecida como Idade das Trevas, porque as pessoas não tinham conhecimento, sabe? Então o Caldela vai mais por esse lado. Enquanto em Tormenta é comum ser alfabetizado, porque tem uma deusa do conhecimento que é muito poderosa, e os sacerdotes dessa deusa propagam o conhecimento. Aqui é o contrário. As forças religiosas desse mundo propositalmente mantêm as pessoas na ignorância, sabe? Então, assim, é bem evidente que essa instituição, essa igreja desse mundo aqui é a grande organização do mal dessa história aqui, sabe? E quem está no topo dessa hierarquia aqui são os cardeais e também a papisa, que chamam de voz de Urag. É ela que profere, né, a voz, o nome desse deus. Então, e é um mundo
que se destaca, ele consegue ser fantástico e consegue ser autêntico ao mesmo tempo. Eu acho que todo mundo tem que buscar ser autêntico, sabe? Eu não acho que mais interessante ver um mundo padrão, sabe? De fantasia comum, né? Com elfo e anão e magia. Eu questiono só isso, sabe? Então tem que trazer um elemento próprio para o seu mundo, sabe? O Caldela, ele vai assim, para um lado bem extremo, né? Quando ele foge dos arquétipos fantásticos. Também me lembra o que o Monte Cook fez. O Monte Cook, ele é um designer de jogos. Ele trabalhou com o Dungeons and Dragons por muito tempo, então ele escreveu muito RPG de elfos e dragões e anões e magos, sabe? E quando ele criou algo próprio, foi no Numenera, que é uma mistura de sci-fi com fantasia. Inclusive, agora que eu falei, o Numenera me lembra também um bocado com uma outra abordagem, né? Bem mais sci-fi, a Profecia de Urag. Sinceramente, os dois têm isso em comum, de ter essa pegada misturando elementos diversos. Só que esse aqui é fantasia, Numenera é sci-fi. Mas me lembra bastante, agora que eu tô falando, me toquei disso. Esse aqui veio antes, inclusive, curiosamente. Mas enfim, tanto quanto o Monte Cook, depois de muito tempo, buscou criar um mundo próprio, bem distante dos arquétipos de elfos, anões, etc. O Caldela fez o mesmo. Outro exemplo disso, inclusive, é o Espadachim de Carvão, do Afonso Solano. Também é esse tipo de destaque, de realce. Foge bastante dos elfos e anões, etc. Enfim, falei bastante já da criação desse mundo. É bem autêntico, é bem brutal e é bem impiedoso. Isso é muito bacana. Segundo ponto aqui é como que essa narrativa ela é não linear, né? Adoro narrativas não lineares. E a forma como o Caldela faz isso, ele basicamente começa a história, né? Mas ele começa se chama in media res. In media res é um recurso narrativo da Grécia Antiga, que é basicamente começar a história já na ação. Né? É isso que ele faz, ele começa com a ação rolando já. Não é bem uma cena de combate no começo, mas é bem interessante. Mas a história já está em andamento no ponto que ela começa. Então você tem esse feeling de estar conhecendo a história no começo, esse feeling que você tem. Só que aí, quando chega assim um ponto da história, ela conta a origem de um personagem, depois conta a origem de outro personagem. Então é como se fosse um prólogo, na verdade é um prelúdio, na verdade. Mas aí você entende o que aconteceu de fato na história, você entende ela no meio. E aí quando conta essa origem de um personagem e depois a origem de outro personagem, aí ele conclui aquela saga que ele abriu no começo. Então é como se fosse assim, vou falar assim, né, que eu acho que enfim, é o começo, é o fim, e no meio tem 2 prelúdios, sabe? Então assim, é uma narrativa totalmente não linear, mas totalmente harmônica. Você não é que nem o Witcher, que você se perde ali no meio da narrativa, sabe? É bem esclarecido, porque ele é bem esclarecido, sabe? Agora vou te contar aqui como que começou para um personagem, agora eu vou te contar como começou para outro personagem. E aí tudo se esclarece, né, quando você lê dessa forma, e aí conclui aquela trama lá que está rolando. Então, o Caldela conseguiu trazer uma narrativa não linear, totalmente coerente, totalmente esclarecida e totalmente harmônica. Isso é muito interessante. Esse livro aqui é muito autêntico, sabe? Eu acho que é um dos melhores livros do Caldela, sinceramente. Então a forma como ele narra aqui é muito, 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 muito interessante. E a forma como ele estruturou a narrativa dele, sem ficar esquisito, sem ficar estranho, sem ficar perdido, e ainda assim, diferente do que a gente está acostumado, ficou muito poderoso nesse livro aqui. O terceiro ponto é os antagonistas. Cara, os antagonistas, eu adoro, na verdade, eu adoro eles. Eu digo o seguinte, você tem que fazer o seu leitor ou adorar, odiar os antagonistas, ou odiar, adorar eles. É odiar ou adorar. Ai, caramba, me enrolei. Ou o leitor tem que odiar, adorar, ou tem que adorar, odiar. São esses 2 pontos. Ou você adora odiar, ou você odeia adorar. Às vezes inverte aqui, a gente troca, enfim. Blá, 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 blá. E, cara,
eu adoro os antagonistas aqui. Sinceramente, eu não consigo nem odiar eles. Nesse caso, eu adoraria odiar eles. Porque eles são muito... Nossa, ou gente ruim. Ou sangue ruim que eles são. Cara, mas eles não são maus porque são mal. Esse que é o ponto, sabe? Eles são maquiavélicos, eles são mesquinhos e eles são geniais, sabe? E esse que é o ponto assim, que me surpreende. Eles são tão poderosos. E não são só porque, tipo, justamente por não ser um mundo de fantasia em que tem um mago muito poderoso, sabe? Em que tem um tipo de semideus, não tem nada disso. São pessoas. Elas são pessoas extremamente perigosas e letais, né? Então, eu não vou dar spoiler aqui, tá? Mas, basicamente, esses antagonistas, eles são um cardeal, tá? Que tem, assim, são vários cardeais, mas tem um que é aquele que é a mente por trás de tudo, sabe? E ele o aspecto dele é de um vovô, sabe? Então você vê assim um vovozinho gentil, com uma fala doce, mas quando ele põe os planos dele em ação, meu Deus do céu, você compreende porque você compreende porque ele dá tanto medo, sabe? E é um cara assim que ele não tem poder nenhum, ele não tem poder mágico nenhum. O poder dele é a influência dele, a inteligência dele, o conhecimento dele, sabe? Mas esse arquétipo dele ser tão inteligente, tão letal, tão impiedoso, tão cruel, tão sádico, mas ser esse aspecto do vovozinho, assim, sabe? De parecer que quer te dar um doce, sabe? E você, basicamente, aceitar esse doce é basicamente vender sua alma pra ele, sabe? É algo, assim, fascinante. E o outro antagonista é um cavaleiro. Seria tipo um herói, né? Mas esse que é o ponto, assim. Você demora pra conhecer ele, esse cavaleiro, e você fica meio tipo, esse cara aí, ele é surtado mesmo, sabe? Ou ele é extremamente cara de pau, sabe? Ou ele é um grande de um canalha, de um cafajeste que tá se aproveitando, né, de toda essa imagem que tá ao redor dele, sabe? E, bom, não vou falar muito além disso, não. Mas ele, cara, e de novo, é um cara extremamente habilidoso, é um cara extremamente... ele é bom no que ele faz, né? Ele é um guerreiro muito habilidoso, sabe? Mas ele é muito carismático, sabe? Ele não é tão inteligente quanto o cardeal, tá? Mas ele é extremamente carismático e você entende onde ele chega, as pessoas adoram ele, sabe? É basicamente um paralelo que é ele, seria meio que o Arthas do Warcraft, mas o Arthas um dia foi um cara legal. Essa que é a diferença. O Arthas um dia foi legal, esse cara que nunca foi legal, né? Mas você acaba adorando o Arthas, de alguma forma, do Warcraft. Esse cara não, você adora odiar ele, basicamente, mas quando você conhece ele, é um cara... Os dois são podre até a raiz do cabelo, mas são tão bem construídos. O Caldera é muito bom em construir antagonistas. Ele é maravilhoso em construir antagonistas. Então, esse livro aqui mostra como que ele consegue trabalhar tão bem esses dois caras. E o último tópico aqui, para encerrar esse vídeo, é como que o Caldera trabalhou a temática de mentiras e narrativas. Porque, basicamente, os escritores, eles acabam alterando a realidade e melhorando as verdades, sabe? Até se você for escrever uma biografia, sabe? Eu já li, por exemplo, uma biografia do Abraham Lincoln. E, cara, a biografia trata o cara como um herói de cabo a rabo, sabe? E, na realidade, ninguém é assim. Ninguém é tão heróico, ninguém é tão nobre, ninguém é tão puro, sabe? De só ter qualidades. E acho que ainda tem disso, sabe? A pessoa acaba criando um super-homem, criando um Capitão América, sabe? Criando até o Thor e o Homem de Ferro, que eles têm defeitos, eles têm tantas qualidades que você acaba esquecendo os defeitos deles, você releva os defeitos dele. E parte da temática essencial, desde o começo desse livro aqui, desde o prólogo desse livro aqui, é como que a história não é aquela que é contada no papel, sabe? Mas no caso aqui você conhece a história na prática. Logo, assim, o cara ele sabe introduzir isso. No primeiro capítulo tem toda uma história, tem toda uma cena, e aqui, logo assim, cara, olha, eu tô aqui até lendo aqui, na quinta página da história, você começa a ler a história, e na quinta página ele
abre aqui, assim, um espaço e fala, tudo mentira. De cara, mano. É assim, sabe? E quando conclui esse prólogo, na verdade é o capítulo 1, na verdade, não tem prólogo não. Ele vai logo pro 1 de cara. Isso mesmo, mas é a introdução da história. Logo no fim da introdução, cara, ele de volta afirma que ele afirma que o que ele acabou de falar não foi bem o que aconteceu. E aí ele explica, na verdade o que aconteceu foi isso, mas falar desse jeito fica melhor. Então, logo de cara você tem essa dualidade entre o que de fato aconteceu e o que ele te conta. E tem um ponto, assim, eu lembro de uma cena, mais pro final do livro, que tem todo um discurso que ele fala, e depois ele fala, cara, não foi assim, eu gaguejei na hora, eu me enrolei, sabe? É que nem aqui, eu e Bernardo, meus vídeos, se eu gaguejar, se eu me enrolar, eu acabo deixando a parte que me enrolo, porque eu prefiro tropeçar e mostrar um tropeço, mostrar que eu não sou perfeito, do que ficar parando o vídeo e editando pra ficar assim polidinho pra você, sabe? Até quando eu dou aula, quando eu dou palestra, a pessoa vai me ver desse meu jeito de falar rápido, de ir e voltar, e eu sou assim, é a imagem que eu prefiro apresentar, porque é o mais próximo da realidade, né? O que também não sou bem eu o tempo todo, né? Eu também sou pai, também sou amigo, também sou filho, também sou escritor, etc. Né? Então, a vida real nunca é o que a gente vê, tá? Nem no YouTube, nem no livro. E o Caldela traz isso como temática. E aí várias vezes. E a história, a trama inteira também trabalha com isso, com grandes verdades que estavam ocultas na história, sabe? Você descobre, né, até a questão da fantasia desse mundo, como eu falei no começo. Esse mundo é, a princípio, um mundo medieval comum, como é o Game of Thrones também, sabe? Para as pessoas, é um mundo medieval com lordes e plebeus. E é isso, sabe? E aqui é parecido nesse ponto. Mas tanto como no Game of Thrones tem muita fantasia que se revela ao longo da trama, aqui também tem muita fantasia que você descobre ao longo da trama, sabe? Então, e o Caldela usa isso tanto como parte da história, como a narrativa, a forma como ele conta a história. Então ele consegue um diálogo muito interessante, né? Da trama e da narrativa, né? Através da temática do que é a história contada e o que é a verdade por trás da história contada. Ele traz os dois de uma forma surrealmente boa nesse livro daqui. Então, bom, já falei tanto, né? Não preciso nem falar que esse livro aqui é incrível. Pra ser sincero com você, sendo aqui brutalmente honesto, eu tô relembrando o quanto que esse livro é bom enquanto eu falo desse livro. Já li já há um tempinho já, mas falar desse livro me fez lembrar o quanto que ele é incrível, né? Então, recapitulando para encerrar o vídeo, são 4 pontos muito poderosos nesse livro aqui, além de toda a narrativa, assim, são os 4 mais poderosos. Mas cada personagem do elenco é bem trabalhado, sabe? A escrita é muito boa, os diálogos são muito bons. Então, assim, é um livro muito interessante. Mas de tudo isso de bom que esse livro tem, os 4 pontos que mais se destacam são o cenário, que é brutal, impiedoso e autêntico. A narrativa, que é não linear, mas mesmo assim esclarecida e harmônica e divertida. Os antagonistas, que são assim são joias à parte nesse livro. Os vilões são muito bons, são muito interessantes. É impossível você não adorar odiar eles ou odiar adorar eles. E a temática de mentiras e narrativas que o Caldela trabalha tanto na macro escala, na temática da história, como na microescala, que é a narrativa, né, cada linha em que ele disserta esses assuntos. Por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha na rede social. Estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo de escrita criativa, mercado editorial e cultura pop todo dia 2020. Então, até amanhã.